Olá, sejam bem-vindos a essa exposição. Eu me chamo Gabriel, curso o quinto período da graduação de Medicina, sou diretor de investigação da Lacardo Socem e, além disso, editor acadêmico na revista Discover Medicine. Hoje eu trago um tema aqui de curiosidade e interesse, a tecnologia na área da cardiologia. Mas não só isso, esse exame é utilizado também em outras áreas. A gente vai falar hoje aqui do ecocardiograma tridimensional. This is a 3D TEE, and it is an en-face view of the aortic valve. And you can see all three cusps here, and you'll see this little... O ecocardiograma ele é um exame utilizado para diagnóstico, ou seja, é um exame de imagem. O ecocardiograma, quando a gente fala da tecnologia envolvida nesse exame, a gente está abordando um tema que é o seguinte. Para mim fazer essa coleta dessas imagens do paciente, claro, a gente primeiro vai ter aquela pauta de saída. Por exemplo, no caso do ecocardiograma, a gente vai estar falando do coração. E ele pode ser feito em algumas modalidades, transesofágico, dentre outras. A partir daí, com o aparelho, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai emitir uma onda sonora. E essa onda vai ser, como eu posso dizer, refletida de volta para o aparelho. Assim, conforme a imagem, conforme a densidade daquela estrutura, esse aparelho ele vai receber essas ondas e vai passar para um transdutor. E esse outro aparelho vai captar essas imagens, vai captar essas ondas, essa percepção e vai transformar numa imagem. Então o ecocardiograma, a ecocardiografia no caso, ela vai emitir um som e a partir da estrutura você vai ter esse retorno e esse aparelho é capaz de identificar o eco das ondas ali e transformar isso em uma imagem. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse slide, a gente vê essa planificação nos ângulos que essa imagem pode acontecer. No caso da tridimensional, que é o que a gente vai abordar hoje, ela busca todas as dimensões e assim a gente consegue ter uma visão quase que mais próxima do real, ao invés do tão padrão utilizado, bidimensional. Aqui a gente vê todos os ângulos possíveis, então o eco tridimensional consegue captar essa conjuntura de ângulos e transformar numa imagem em 3 dimensões, que para um diagnóstico, como a gente vai retratar aqui, tende a ser muito melhor. Isso é uma perspectiva para o futuro, assim. O eco 3D, tridimensional, já vem sendo utilizado, porém a sua implementação ainda segue de forma um pouco baixa. Bom, como dito, a ecocardiografia tridimensional ela vai compreender ali as 3 dimensões dessa estrutura analisada. Já vamos analisar assim o seguinte, entre a bidimensional e a tridimensional. Como o nome mesmo já diz, a bidimensional vai captar em 2 dimensões e a tridimensional, logo, em 3. As vantagens dentre essas imagens é que na bidimensional eu tenho apenas esse plano, uma imagem lisa. Eu tenho a captação desse plano em forma longitudinal, ou seja, altura e largura, né? As 2 dimensões. E já na tridimensional eu tenho a altura, a largura e a profundidade. E a partir daí eu consigo ter uma visão muito melhor dessa estrutura. O que isso facilita e ajuda? Pense o seguinte, para análise de uma estrutura que possui câmaras, por exemplo, o coração que possui 4 câmaras, e essas com seus volumes, a gente tem entrada e saída de líquidos. Para mim fazer uma análise de forma bidimensional, concordem que a tridimensional é muito melhor, porque eu consigo analisar o volume dessa câmera, eu consigo ter uma dimensão melhor dessa estrutura. Então isso para um aspecto futuro, uma visão dessa tecnologia sendo aplicada, futuramente essa visualização tende a ser muito melhor e facilitar muito no diagnóstico. Não só facilitar, como permitir uma melhor visualização. E essa visualização tridimensional se aproxima do real. E é isso que a gente pretende buscar, é o que eu imagino que deve ser o foco e evitar ao máximo os problemas e as complicações com o paciente. A ecocardiografia, ela não emite radiação, então é um exame vantajoso nesse ponto e por essa dimensão tridimensional, a gente evita o acesso invasivo no paciente. O que seria isso? Fazer, por exemplo, uma abertura, uma cirurgia de invasão mesmo, uma esternotomia. Então você evita de estar abrindo o paciente, evita de qualquer complicação de uma cirurgia. Toda e qualquer cirurgia
nesse aspecto, nessa dimensão, tem as suas consequências. Então, com esse aparelho, com essa dimensão em 3D, você conseguir visualizar o mais próximo possível dessa estrutura sem precisar afetar tanto o paciente, é algo extremamente positivo. Bom, vamos às vantagens da aplicação ao 3D. A ecocardiografia tridimensional tem inúmeras vantagens, como dito durante todo o vídeo, mas a gente vai frisar algumas delas novamente. A visualização dos volumes é uma das vantagens. Quando eu tenho as 3 dimensões, eu consigo captar isso de uma forma muito melhor, é nítido dizer. Além disso, a identificação de estruturas. Pelo fato da ecocardiografia tridimensional trazer essa interpretação das imagens mais próximas ao que realmente está acontecendo ali, mais próxima da visualização, eu consigo identificar melhor estruturas. Algumas, por exemplo, no caso de uma troca de válvula aórtica, eu consigo identificar algumas suturas, isso em algumas imagens. E essa visualização, trazendo num aspecto mais futuro, o mais próximo do que você visualizaria desse órgão se você tivesse ali com o paciente aberto, no caso. Então, você percebe aí essas vantagens da ecocardiografia tridimensional. Agora aqui, eu tenho a bidimensional e do lado direito a tridimensional. Reparem que há uma diferença nítida entre as dimensões e quando você vai avaliar. Nessa primeira imagem, a gente percebe que você tem ali o plano em 2 dimensões, você consegue ver as cavidades, consegue diferenciar em cavidades, ali você vê, por exemplo, entre as 4 câmaras, e já aqui no lado direito a gente também tem isso, só que já de forma tridimensional. O que eu quero dizer é não a substituição do bidimensional, mas sim as vantagens que, em um aspecto futuro, a ecocardiografia tridimensional tende a trazer. A identificação de algumas estruturas aqui no coração, e ela também pode ser usada em outros órgãos. Então a bidimensional tem a sua vantagem, até porque essa é uma tecnologia em desenvolvimento. Algumas ações, alguns diagnósticos, eles vão ser mais recomendados com a eco bidimensional. Até porque você tem um ajuste entre a tecnologia, alguns aparelhos vão ser capazes de identificar certas estruturas e traduzir isso bem próximo ao real, algumas não. A gente ainda está falando de um certo maquinário em desenvolvimento e isso pode trazer algumas falhas. Há um vídeo, provavelmente vou deixar nas referências, que fala isso sobre o manuseio, sobre algumas interpretações que às vezes vai ser recomendado pelo momento a bidimensional. Então, ambas as dimensões de ecocardiografia, elas são úteis e vão depender do momento em que a gente vive e da questão que apresenta o paciente. Mas a gente traz aí as vantagens e uma visão futura da tridimensão. Além disso, não comentado, mas o 4D, que não é uma 4ª dimensão, mas foi nomeado assim pela sua vinda depois da tridimensão, onde ela traz o fator tempo, ou seja, você consegue visualizar aquele órgão em 3 dimensões, aqui com uma imagem à direita, mas também com o movimento. Ou seja, você pode conseguir identificar uma regurgitação aórtica ali entre válvulas e traz esse aspecto positivo para um diagnóstico. O que eu posso dizer é isso, essa exposição se encerra aqui. A gente percebe aí um avanço tecnológico que tende a favorecer, com certeza, a diagnóstico e em si o âmbito da medicina. Espero que a cada um interessado busque esses assuntos e a gente traz aqui de uma forma mais simples, uma exposição rápida sobre o tema. É isso e até a próxima.